Boa tarde, Júlia. Como é que Boa está? tarde. Combinamos a roupa aqui, as duas de vermelho. Olha só, então, isso que é sintonia, não é mesmo? Muito bem. Que bom que estamos aqui. Bom, gente, eu vou começar aqui apresentando a Júlia, que ela é uma nova Elas no Processo. A gente fez um concurso para publicação de artigos de graduadas, sem titulação maior. Recebemos muitos artigos. O artigo da Paula Bovo ficou em primeiro lugar e ela vai ser publicado o livro dela no livro do Elas, ou de uma parte de algumas autoras do Elas, que é o Acesso à Justiça. Mas eu votei, por exemplo, no artigo da Júlia, porque ele estava muito bem escrito, excepcionalmente bem escrito, além do tema ser esse que estamos discutindo agora, que é sobre a redação das decisões judiciais em relação ao acesso à justiça. Eu achei o texto dela fantástico e ela conseguiu publicar o artigo, ou será publicado logo mais, na revista Forense do Grupo GEM. Então, hoje ela é formada pela PUC do Rio de Janeiro, hoje ela faz EMERGE, a Escola do Estado do Rio de Janeiro para a magistratura, para concurso, inclusive. E é isso. Eu queria dizer, para começar, que quem deveria estar aqui, representando elas, deveria ser a Dulce Pontes. A Dulce deveria estar falando aqui, ou debatendo com a Júlia. Hoje eu conversei com ela e ela me disse, sem problema nenhum a gente fazer mais para frente e renovar um debate. Eu acho que o debate entre as duas seria muito mais interessante do que comigo. Porque, na verdade, eu não sou técnica no assunto. Então, hoje, eu fuçando ali no site da Dulce, a Dulce tem um Instagram que se chama Ementa Perfeita. Ementa Perfeita. E que é justamente sobre isso. E ela tem cursos em relação a isso. E ela diz justamente que é necessário que se escreva ementas com precisão. E ela destaca, ela escreve no Instagram dela, ela destaca a importância da elaboração de ementas adequadas com a princípio função de que a técnica alcance ou beneficie os precedentes, a formação de precedentes. Tão importante entre nós, já que sofremos tanto com essa questão de que cada juiz decide como quer, não obedece à jurisprudência dominante. Então, a formação de precedentes é muito importante. Na minha opinião, um dos maiores benefícios, o que estamos tentando chegar lá, mas trazidos pelo CPC de 2015. Então, a Dulce fala que, inclusive, ela faz questionamentos ali nos posts dela. Você já leu o 489, a fundamentação? Você exige isso e aquilo? E ela fala, olha, não se pode usar ou substituir na ementa judicial, né, das jurisprudências. Não se pode substituir exordial por petição inicial, não se pode substituir apelo extremo para recurso especial, aclaratório para embargos de declaração, porque a ementa tem que usar termos precisos, os mais comuns, para que eles sejam encontrados ali pelos robôs que fazem essa busca. Então, que ela diz que não se pode usar sinônimos numa ementa e que a ementa deve constar todas as palavras úteis e relevantes para se encontrar aquele julgado, para se destacar aquele julgado ou para se identificar e igualar julgados. Então, eu realmente recomendo aqui o Ementa Perfeita, da Dulce Pontes, que fala especificamente sobre isso. Eu, como advogada, no entanto, não posso dizer que eu não uso peça vestibular ou aclaratório. Sim, eu uso.
Eu uso, meus clientes têm um pouco mais de entendimento, conhecimento, mas eu faço questão de um português muito preciso, sou super chato, talvez porque eu já tenha feito mestrado, doutorado, escrito muitos artigos, etc. Então, eu brigo com todo mundo, todas as minhas revisões, artigos e petições. Eu sempre falo, gente, preste atenção na posição do C, mesóclise, ênclise e próclise. Ou então, crase. Ninguém sabe colocar isso corretamente. Ajude a... Pois bem. Então, eu diria que, assim, na minha vida, no dia a dia do meu escritório, das petições que eu faço, eu acabo usando algumas palavras que eu não deveria usar, vou prestar mais atenção, mas que a obrigação, conforme que a gente vai sustentar aqui, é do juiz. O juiz tem que se atentar aos termos claros para um efetivo acesso à justiça, para que o jurisdicionado possa entender aquilo que está sendo posto. Então, e aí também, na minha experiência de advocacia, eu posso dizer que os juízes são teimosos, eles resistem em muitas situações previstas pelo nosso CPC, e especialmente na fundamentação. Na fundamentação, lá estabelecida no 489. E, assim, nesses últimos 5 anos, incontáveis, inúmeros embargos de declaração, dizendo, olha, não foi observado o requisito 1 ou o requisito 2, um dos 6 ali do artigo 9. Inúmeros embargos, já inclusive fiz recursos alegando falta de fundamentação, mas ainda existe uma enorme resistência da magistratura, o que é uma pena entre nós. Então, já entrando aqui um pouco sobre o assunto da Júlia, porque a ideia é que a gente possa fazer um bate-bola e ela possa falar mais do que eu, inclusive, eu queria dizer que o novo CPC, principiologicamente, ali naquela parte que se inseriu muitos princípios, ele tenta abandonar, se afastar do extremo formalismo e se apegar ao instrumentalismo para que o processo possa ser sério, justo, democrático, acessível. E então, para que se pudesse, de fato, seguir esses princípios do novo Código de Processo Civil, seria necessário, sim, que vencer a tradição dos juízes que insistem em usar, vou até ler aqui, decisões complexas, longas, rebuscadas, inacessíveis, especialmente com muito uso de estilo rebuscado, figuras de linguagem, orações indiretas em excesso. Oração indireta é horrível. É preciso usar a oração direta e não a indireta. Isso torna tudo muito mais difícil. Como já dizia Barbosa Moreira, se deve evitar os jargões. Então, é necessário que as decisões sejam claras. A clareza é fundamental. Sejam claras, sintéticas, curtas, que tragam palavras simples. Como disse a Dulce, não ficar procurando palavras sinônimas e que elas sejam, então, sintéticas, inclusive. Para quê? Para que com isso a sociedade e o jurisdicionado possa entender aquilo que está sendo posto ou que está sendo decidido como direito daquela pessoa. Porque do jeito que está, realmente fica muito difícil. Fica muito difícil e com isso, com essa questão, houve e surgiu, a Júlia vai trazer outras estatísticas, mas eu tenho uma aqui, houve um distanciamento muito grande entre o Poder Judiciário e o jurisdicionado, e especialmente em relação à confiança. Não bastasse toda a palhaçada que a gente está vendo no Supremo Tribunal, o que causa mais descrença ainda, mais desconfiança e mais tristeza. A gente vê cenários horrorosos na televisão, tristes efetivamente, mas é importante tentar resgatar isso com
decisões mais claras. E aí, esse pode ser um dos meios. Porque olha só o índice de confiabilidade. A Datafolha, em 10 de 7 de 2019, ela emitiu um parecer de confiabilidade das instituições. Entre elas, várias. E olha os índices do Poder Judiciário. 24% confiam muito no Poder Judiciário. 48% confiam muito pouco no Poder Judiciário. E 26% não confiam no Poder Judiciário. Olha que coisa horrível. Ou seja, só 24% confiam integralmente no Poder Judiciário. Então, eu não acho que a redação correta e clara, sintética, precisa, seja um único meio de resgatar essa confiança. Mas é um dos meios. E temos que tentar todos. Todos. Então, se me perguntar se no CPC existe alguma norma clara a respeito da redação, não existe. Existem princípios. A norma mais clara, as duas normas mais claras sobre o assunto estão no 11 e no 489. O 11, ele diz textualmente que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Já o artigo 489, ele traz as hipóteses das quais não será considerada fundamentada ou devidamente fundamentada a decisão se não for cumprido um daqueles 6 requisitos. Não me cabe aqui ler o artigo longo, são 6 requisitos, mas eu convido a todos que, se não fizeram ainda uma leitura detida, profunda, que faça para entender um pouco melhor do que estamos falando aqui agora. E para fechar aqui, antes de eu devolver ou passar a bola para a Júlia, que hoje ela é a estrela aqui da nossa live, não eu, eu quero fechar esse primeiro bloquinho com uma citação da Didi, da Teresa Arruda Alvim, que é minha mãe, amiga, orientadora, mestrado, doutorado, e que ela diz o seguinte no livro dela. A ausência de correlação entre a fundamentação e o decisório é tratado como ausência de fundamentação pura e simplesmente, a ensejar a nulidade da decisão. E aí ela continua. A motivação deve ser clara, completa e linear, sem que isso signifique, no entanto, uma fundamentação excessivamente longa, do qual ela é contra. Ela acha que a fundamentação tem que ser concisa, inclusive. E com isso, então, eu eu entrego a palavra para a Paula, e depois a gente vai voltar aqui, fazer perguntas, ver se entrou aqui dúvidas. Então, Júlia, a palavra está com você. Obrigada, Flávia. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, sim. Ótimo. Então, primeiro, antes de tudo, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar junto do Elas no Processo. Realmente é um grupo muito necessário, um grupo que se tornou muito especial, de repente. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo também. Então, foi como você disse, é um problema que começa lá no social e que acaba se tornando um problema jurídico. Então, essa pesquisa que você trouxe do Datafolha já é um bom ponto de partida, porque às vezes não é nem só uma questão de desconhecimento. Esse desconhecimento, quando você não entende o que está acontecendo no Poder Judiciário, mas você recebe uma decisão pela televisão, pela mídia meio incorreta, incompleta, acaba se tornando uma desconfiança. Então, é uma questão de relação mesmo, não só de não entender, como por conta de não entender, não confiar, não ir atrás do judiciário. Então, essa pesquisa que você trouxe é ótima e ela tem semelhança, ela aponta no mesmo sentido de uma outra que eu trouxe no artigo, que é a mais recente de todas que eu vi, que eu encontrei por acaso
no ano passado, que é do Irapuã Santana, que ele usou na tese de doutorado dele na UERJ, procurando entender os obstáculos que ainda acontecem ao acesso à justiça. Ele fez uma pesquisa, enfim, sensacional, com quase 2.000 pessoas no Brasil inteiro, e ele fez todo um questionário, claro, mas o que mais me ressaltou foi a última pergunta dele nesse questionário, que ele pedia para a pessoa atribuir uma nota ao Poder Judiciário, e a média nacional ficou em 4,36 de 10. Nossa, Então, é muito pouco para estarmos em 2021 sem esse nível de confiança, é extremamente preocupante. E nem precisava muito da pesquisa, claro que a pesquisa é ótima, mas a gente vê isso no dia a dia, né? Advogado, estudante, juiz, qualquer um vê isso, que quem não está dentro do mundo jurídico simplesmente não entende do que a gente está falando. Não entende os seus próprios direitos, não entende o processo, não entende o funcionamento do Poder Judiciário. E tudo isso acaba fugindo dos fins sociais do exercício da jurisdição, que aqui o Estado deveria se ater. E são 3, principalmente. Isso é o ponto de partida aqui da UERJ. Ele vê como fins sociais da jurisdição 3. Promover a informação dos cidadãos quanto aos seus direitos e às suas obrigações, promover uma relação de confiança entre o Poder Judiciário e a população, e, por fim, o mais óbvio, de resolver conflitos, de procurar trazer uma paz social. E acaba que os 3 não são cumpridos a partir dessa situação de desconhecimento e de desconfiança, porque se o cidadão não tem informação sobre os seus próprios direitos, ele não sabe como exercer, ele não sabe que eles são merecedores de tutela jurídica, então, e ele não entende como funciona o Poder Judiciário, então ele fica com essa desconfiança, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro, começa a ouvir sobre alguns casos de corrupção, ou casos bem mais politizados, como está acontecendo ultimamente, e cria-se uma desconfiança muito grande, que já ataca o segundo fim social de criação de uma relação de confiança. E quando você não tem confiança naquela instituição que foi feita para resolver conflitos, você não vai atrás dela para resolver o seu conflito. Você tenta dirimir de uma outra forma, extraoficial, que muitas vezes não vai ser a mais adequada, ou então simplesmente contém esse litígio para dentro, não procura solucionar. E isso cria um incômodo dentro do cidadão de, poxa, não consigo ter um problema solucionado. E isso, se for em uma grande escala, é perigoso, é o que chamam de litigiosidade contida. Se as pessoas não conseguem confiar no Poder Judiciário para ir lá, os problemas simplesmente não são resolvidos, os problemas da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto violado por esse cenário de desinformação. E o outro ponto é propriamente o acesso à justiça, que deu título à nossa live de hoje. E nesse ponto, eu queria relembrar, assim, aqueles obstáculos clássicos do acesso à justiça, do Capelletti, do Garf, que, claro, eles trazem um obstáculo econômico das custas judiciais, trazem o obstáculo do tratamento de interesses difusos, coletivos, mas o que me interessa aqui, principalmente, é o da possibilidade das partes, como eles chamam. Boaventura de Souza Santos chama de obstáculos socioculturais. Eu gosto até um pouco mais dessa nomenclatura, porque fica mais fácil de entender. Existe, para a maior parte da população mais desfavorecida, existem obstáculos econômicos, sociais, culturais, educacionais. Tudo isso que simplesmente impede que a pessoa entenda os próprios direitos como juridicamente relevantes e, por fim, que crie essa confiança com o Poder Judiciário. Muito pelo contrário, a grande maioria, até as pessoas realmente vulneráveis, elas temem o Poder Judiciário, elas não sabem o que acontece com quem entra lá, elas não sabem como elas vão ser tratadas, elas só veem aquele juiz, aquele desembargador, aquela figura de autoridade, aquela linguagem que ela nem entende. Aquilo tudo é um obstáculo a procurar o Poder Judiciário. Mas é aqui que entra um pouco o nosso tema da redação, porque
a partir do momento em que esse cidadão ele vence todos esses obstáculos para ingressar com o processo, para entrar no Poder Judiciário, esses obstáculos, essa falta de entendimento, falta de informação, ela permanece. Ela não vai sumir a partir do momento em que se entra no Poder Judiciário. Então, é aqui que está a passagem do acesso à justiça formal, de entrar no Poder Judiciário, para o acesso à justiça substancial. Como é que vai ser aquele processo agora que ele foi iniciado? Ele vai ser justo? Ele vai ser efetivo? Vai ser democrático? Vai ter a participação das partes? E é aqui que entra o tema da redação. Porque é claro que aquela parte que tinha um obstáculo anterior, aquela situação de vulnerabilidade, aquela situação de simplesmente não entender nada do que acontece dentro do Poder Judiciário, ela vai estar em uma situação de disparidade, de desigualdade com a outra parte, que muitas vezes vai ser uma empresa grande, uma concessionária, uma empresa de telefonia, muitas vezes também litigantes habituais, né, que já favorece bastante. Então, existe uma situação de disparidade que traz um pouco do que o Capelletti e o Garf também falavam. Eles falavam, eu gosto muito dessa parte, em que eles falam que uma situação de completa igualdade entre as partes é o ideal, mas é irreal. Então, é lógico que a gente tem que ter esse objetivo. Exato. Então, é lógico que a gente tem que ter esse objetivo, mas, ao mesmo tempo, é lógico que, muito raramente, ele vai se apresentar assim para o juiz. Então, acaba sendo dever dele, do juiz, equiparar essas partes, nivelar as duas partes. A parte que está em uma situação de vulnerabilidade, de falta de informação, ela tem que ser erguida de compreensão que a outra parte tem. E isso acontece muitas vezes com base na redação na redação da decisão judicial, porque é ali que está justamente o que o juiz está falando, é ali que se entende o posicionamento do juiz, o que ele está decidindo, quais são os próximos passos do processo. Então, é dever do juiz. E por que eu digo que é um dever do juiz fazer essa equiparação? Tem a base, qual a base legal disso? Claro que existe o acesso à justiça, lógico, artigo 5º, 35 da Constituição, é o que está baseando, é o mais importante do que a gente está dizendo, mas é como o próprio Leonardo Greco diz, o acesso à justiça no Estado Democrático de Direito se implementa a partir das garantias fundamentais do processo, também chamados processo justo. Então, a nossa base mais palpável, eu diria, são as normas fundamentais do processo civil, que você mencionou lá do início do Código de Processo Civil de 2015. E por isso que eu digo também no próprio artigo que o CPC de 2015 é uma oportunidade para a gente começar a repensar isso. É claro que, enfim, já são 5 anos de vigência, ele já não é mais novo. Eu mesmo não tive nem contato com o CPC de 73, mas mesmo assim não deixa de ser uma oportunidade para a gente pensar nisso. Porque é o que você falou, o CPC de 73 tinha uma pegada muito mais formalista do que o CPC de 2015. Inclusive desde do final da vigência do CPC de 73, já com aquelas várias reformas que estavam sendo feitas a ele, já vinha existindo essa tendência para o instrumentalismo, não para colocar o processo abaixo do direito material, mas para reconhecer que o processo tem como objetivo final a aprovação de uma decisão justa, efetiva, em um tempo razoável, que no final tutele o direito que foi apresentado para o Poder Judiciário. Então, é sob essa ótica de instrumentalismo, de processo justo, das garantias fundamentais, que a gente tem que trabalhar, e aí que está a oportunidade do CPC. E claro que a gente não vai falar aqui sobre todas as normas fundamentais, sobre todos os 12 primeiros artigos do CPC de 2015, mas existem alguns que apontam mais claramente nessa linha de uma redação mais clara, mais acessível. O primeiro de todos, para mim, é a isonomia processual, que já era o que eu estava falando, de equiparar as partes, porque já é aquela dicção mais estabelecida doutrinariamente, jurisprudencialmente, de que a isonomia
não está apenas em tratar igualmente os iguais, mas tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, a partir do momento em que o juiz recebe perante si partes que claramente são desiguais, inclusive em níveis socioculturais e níveis educacionais, de compreender o que está sendo escrito em uma decisão, é dever dele nivelar isso. E quando se trata de uma questão de compreensão técnica mesmo, jurídica, ou até mesmo do português, que a gente estava comentando aqui, a atuação do juiz vai se dar justamente na forma como ele escreve a sentença. Aí que está a questão da isonomia processual. Mas não é só ela. A cooperação, tão discutida, tão criticada às vezes, que vem lá no artigo 6º do CPC, ela também impõe isso. Claro que não vai ser uma parte cooperando para outra ganhar, a gente já passou dessa discussão. A cooperação está justamente nas partes e também no juiz, como parte da relação jurídica, processual, está em todos eles cooperarem para chegar-se a uma decisão justa e efetiva em um tempo razoável. E é lógico que uma decisão que não é clara, que não é acessível, que provoca dúvidas nas partes, ou até mesmo uma peça processual escrita por advogados, que também não é clara, que tem... Estou puxando um pouco, mas eu reconheço que a gente está tratando mais dos juízes. Mas uma peça processual mas com certeza não é o seu caso de se usar da má-fé, de procurar confundir a outra parte ou confundir o juízo, isso também vai atrapalhar no atingimento de uma decisão justa, numa decisão efetiva num tempo razoável. Vai atrapalhar o processo e ele vai ficar mais demorado. Então, a cooperação também está presente. O contraditório participativo também ele só vai ser atingido a partir de uma decisão clara. Isso é importante, porque a decisão clara ela serve tanto como consequência como causa de um contraditório participativo. Uma decisão clara, ela vai deixar claro para as partes se a argumentação das partes foi acolhida ou não, porque vai dialogar com as partes, criar uma participação de fato. E, enquanto isso, a partir do momento em que existe uma decisão clara, que demonstra bem seus fundamentos, vai ficar muito mais fácil para a parte exercer seu contraditório, enfim, participar através de um recurso, por exemplo. Então, o contraditório também está presente. A motivação, que você já falou bastante no 489, que para mim é um artigo especialmente importante, parágrafo 1º, nesse ponto. Muito importante também. E eu gosto, sobre a motivação, eu li para o meu trabalho um livro que está até aqui, Motivação e Discricionalidade, do Humberto Santa Rosa de Oliveira, que além de ser uma pessoa incrível, também escreve muito, muito bem. Ele escreve muito bem sobre motivação e ele usa uma terminologia que eu gosto muito, que é a função endoprocessual e extraprocessual da motivação das decisões judiciais. E para mim faz muito sentido, porque a motivação ela vai ter uma função endoprocessual no que tange àquela relação processual específica, ou seja, as partes, a partir de uma motivação correta, vão poder recorrer, vão entender se a sua argumentação foi acolhida ou não, e ao mesmo tempo a motivação extraprocessual serve como uma legitimação democrática da atividade judicial, da prestação jurisdicional. E aí já não estamos mais tratando das partes, estamos tratando da população como um todo, ter acesso àquela decisão, que também diz respeito à publicidade, outra norma fundamental, ter acesso àquela decisão, entender o que está escrito ali, entender a motivação do juiz e poder reagir como sociedade, provocando, discutindo em um contexto mais político, discutindo na academia, tendo uma compreensão maior, porque, no fim das contas, quando existe um conflito, quem vai decidir é o Poder Judiciário. Então, a gente precisa saber como ele vem decidindo, para poder saber o que vai acontecer quando for a nossa vez. Previsibilidade. Então, exatamente. Então, foi um apanhado, assim, geral, só para começar a nossa conversa, de que
não é só uma inquietação social, mas é também uma inquietação jurídica de que, olha, estamos lidando com os fins sociais do exercício da jurisdição, estamos lidando com o acesso à justiça, estamos lidando com toda a base principiológica do CPC de 2015. Então, é preciso adequar a atuação dos juízes e dos magistrados a essa nova realidade, a esses novos termos, a uma noção mais simplificada do processo, porque estamos em 2021, não estamos mais em 1973, a mentalidade é outra. Ainda bem, eu acho que a formação dos estudantes de direito, dos magistrados, já está sendo outra, pelo menos na EMERGE eu tenho a sorte de ser assim, porque a clareza e a precisão são muito debatidas entre a gente, mas a esperança é essa, de que o CPC de 2015 possa trazer esse ar novo ao processo. Você está me devolvendo a palavra, é isso? Isso. Tem algumas coisas que você me falou que eu concordo ou não, algumas coisas que eu quero pontuar e dar um exemplo prático aqui na minha vida como advogada. São 25 anos já, se eu contar todo o meu período de estágio e tudo mais, né? Já é alguma coisa. Então, você falou do perigo da litigiosidade contida. E isso vai muito do oposto daquilo que eu venho defendendo ao longo de muitos anos e mais agora com o PL 6204/2019, que é sobre a desjudicialização da execução civil. Porque como eu não acredito que a litigiosidade seja contida, desde da Constituição Federal, eu acho que houve um acesso ao Poder Judiciário e todos procuraram seus direitos de uma maneira até exagerada, sendo que hoje a gente tem que conter essa litigiosidade e aí vem CPC, vem normas para evitar recursos, porque aqui no Brasil de tudo se recorre. Então, eu tenho que frisar que a minha opinião é que não corremos esse risco da litigiosidade contida. O que a gente está falando aqui é que, em razão da dificuldade de entender, de interpretar aquela decisão, ou as decisões que saem no noticiário, no jornal, ou que se ouve dizer, que as pessoas fiquem mais e mais descrentes e realmente procurem não só formas alternativas, os equivalentes jurisdicionais, que eu sou super favorável, mas que as pessoas acabem procurando até a autotutela, porque ir ao judiciário se torna tão desconfortável que evita esse meio. E aí isso está visto aí nessas estatísticas que nós trouxemos, da baixa confiança nas nossas instituições, que deveriam ser as máximas, as mais respeitadas. Então, o que eu acho é que é necessário, sim, uma atenção na redação das sentenças, das decisões, especialmente para, aí você também entrou nesse ponto, para garantir, inclusive, o contraditório. E aí, aquele ponto, eu falei, eu nem sempre uso, mas talvez se eu usar palavras mais fáceis, o meu oponente vai ter mais facilidade em se defender. É que no meu caso, eu me desculpo no sentido de que eu trabalho num escritório muito pequeno, com pequenas causas, poucas causas, causas especiais. Então, os meus clientes ou as pessoas com quem eu litigo são pessoas que normalmente entendem e têm acesso. É por isso que eu me desculpo, não me penitencio por fazer umas peças mais bonitas, procurando sinônimos e tudo mais. Mas isso não justifica que
Eu não tenho a certeza absoluta de que o juiz tem a obrigação de fazer decisões fundamentadas. Bem fundamentadas, muito bem fundamentadas. Inclusive, agora na pandemia, nesse um ano de pandemia, eu posso dizer aqui, como experiência minha e própria, de que uma enxurrada de sentenças foram lavradas, uma enxurrada. Meus processos, inclusive assim, aqueles... E pior, teve processo que eu ganhei, eu falei, que porcaria, por que eu ganhei assim? Era necessário fazer uma instrução oral, era necessário audiência. O julgamento antecipado desse jeito vai me atrapalhar, porque meu oponente é muito forte. E ele agora vai ser mais forte ainda, porque diante da sentença ele já recrutou outro escritório, foi para recurso, e agora eu tenho certeza que eles vêm com toda a força, que é um grande escritório, escritório de renome. Então, assim, agora, se eu tinha muita certeza que eu poderia ganhar em primeira instância, em segunda instância, eu tô com medo de tão mal redigida foi essa sentença. A sentença foi péssima. E sim, eu acho que ela não. Talvez o juiz mande voltar para fazer audiência. Eu rogo que isso aconteça, porque aí sim a gente vai ouvir uma série de testemunhas que eu mesma tenho e tudo mais. E aí pode ser que a sentença seja um pouco melhor, mas eu posso dizer que essa sentença eu ganhei, envolve milhões. Eu deveria estar feliz, mas eu não estou, porque a sentença foi péssima. Inclusive, existe aí uma questão se ela foi essa petita ou não. Simplesmente a juíza pensou ali um dos meus argumentos, que foram nem eram aqueles que estavam ali meus pedidos, e julgou. Julgou, porque, de fato, é justo que ela julgue favorável a mim. É justo, é muito justo. Mas eu não queria uma sentença só pela justiça, eu queria uma sentença técnica, que fosse atendido todos os requisitos formais, que ela tivesse observado e analisado e observado todos os requisitos ali do nosso querido artigo da fundamentação, ela não observou. Então, simplesmente é uma sentença muito fácil de ser atacada. Então, eu ganhei, mas eu estou com medo do que vai acontecer no tribunal. Se mandar voltar, melhor. Se reformarem ali, eu estou ferrada. É horrível. Então, esse é um exemplo da minha vida prática. Eu posso dizer que agora na pandemia, para evitar demorar e cumprir os números do CNJ, essa juíza fez uma sentença favorável a mim, mas pessimamente fundamentada. Embargamos, pedindo que ela esclarecesse, melhor fundamentasse. Não acatou, por óbvio. Os juízes não acatam. Os juízes não acatam os embargos de declaração que são feitos para atenção, para que quando se pede que se preste atenção aos requisitos, aos 6 requisitos do 489. Aí, mais uma decisão que eu me lembrei. Nesse caso, a gente também ganhou. Foi tão engraçado que é uma sentença tão copia e cola, corta e cola, que na mesma decisão eu não sabia se eu tinha ganhado ou se eu tinha perdido. A fundamentação era uma, e você vê que ela tinha misturado aquele ou ele, agora eu já não me lembro. Tinha misturado decisões e tinha ali um parágrafo. Que, se aquele parágrafo permanecesse ali, mas permaneceu, tá? Permanecesse ali, dava um duplo entendimento. Porque ali aquele parágrafo foi de outra sentença. Então, eu ganhei, mas a hora que eu li, eu conversei com o César, que trabalha comigo, nós ficamos, nossa, mas e isso? Falou? Decidiu? É favorável ou não? Mas o que a gente faz com isso? Bom, fizemos embargos declaratórios dizendo que, olha, o parágrafo tal, assim, 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 não está coerente com o resto, para melhor clareza da decisão, que certamente será atacada, papapá. Pedimos aqui que seja adequada. Não, não. Os embargos de declaração não foram atendidos. Não foram atendidos. Agora, recurso de apelação. Mas esse caso é um pouco mais tranquilo, porque o direito é mais fácil de ser... era muito
muito bizarro o pedido inicial. Mas, nesse caso, eu estou brigando por honorários, porque os juízes também, eles teimam em não obedecer o CPC e, em vez de dar o percentual do 84,2, eles, quando o valor é alto, eles acham que o advogado não tem o direito de receber bem, eles aplicam o oitavo, eles aplicam o parágrafo que diz respeito à equidade. E nesse caso, eu fiquei absolutamente revoltada, que era um caso muito grande, muito importante, e só para registrar, tanto tinha valor econômico envolvido que eu tive que pagar 60% do valor dos honorários de equidade que ele me deu a título de custas para recorrer. Então, é óbvio que havia um valor econômico. E, por fim, para eu devolver aí, para você comentar alguma coisa que você quiser, sobre a previsibilidade das decisões, de se você entra ou não uma decisão, que você possa procurar jurisprudências, a questão dos precedentes, conhecer o entendimento majoritário da decisão, da jurisprudência do seu tribunal, do tribunal lá de cima. Então, voltando um pouquinho na questão dos precedentes, que eu falei logo no início, em relação, sobre a Dulce Pontes, que está aqui pelo site dela, a ementa perfeita. Então, a previsão é muito importante. É importante porque é incrível. As pessoas vão no meu escritório e eu falo, olha, eu acho que aqui, eu sempre falo, pelo meu cheiro, meu faro, minha experiência, eu acho que você tem um grande direito. Mas é muito difícil. E aí, às vezes, você fica numa situação muito complicada. Porque, por exemplo, também agora na pandemia, eu ganhei uma liminar, uma tutela antecipada, antecedente. E aí, foi incrível, porque... E era um caso de licitação, meu cliente ficaria sem licitar por um ano, um valor de multa horroroso. Bem, eu ganhei a tutela antecipada, fiquei super feliz. Houve agravo só para que não houvesse a estabilização. E o tribunal, sem requerimento de ofício, cassou a tutela. Eles só estavam agravando para que não houvesse a estabilização. Eles sequer pediram o efeito ativo. E eles deram o efeito ativo. Eu fiz agravo interno, estamos esperando o agravo de instrumento e nada. Então, essa previsão que eu dei para o meu cliente, não, seu direito é bom, é ótimo, olha, ganhamos a tutela antecipada antecedente, de repente, o que é isso? O tribunal cassou sem pedido, ex officio, portanto, e sem requerimento. E pronto, agora meu cliente está guardando o julgamento sem licitar. Então, é isso. A falta de previsão gera um problema muito grande para o jurisdicionado, para o advogado, para todos. Então, sim, as decisões precisam ser muito bem redigidas para que a gente possa crescer cada vez mais quanto aos precedentes. Aí eu já saí um pouquinho, né? Porque eu não falei tanto de acesso à justiça. Então, aí eu te devolvo. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos para você, então, poder tentar aí amarrar o que eu falei um pouquinho e levando para o nosso viés do acesso à justiça. É uma palavra. Se vira. É... Então, eu vou tentar passar na ordem que você falou, porque teve muito ponto interessante que eu queria entrar também. O da litigiosidade contida, ele é interessante, porque, de fato, eu acho que era um problema, eu não vou dizer maior, eu acho que ele era um problema diferente antes, por exemplo, da Constituição de 88, antes da criação da Defensoria Pública, da gratuidade de justiça. Era um problema diferente, de que as pessoas não conseguiam adentrar no Poder Judiciário por falta, geralmente, de dinheiro mesmo para arcar com aquilo. Hoje em dia, com, enfim, Defensoria Pública, gratuidade, juizado, que já está superlotado, com tudo isso, eu acho que a gente entra num problema diferente. Existe muita possibilidade de entrar com uma ação, mas a ação foi tão banalizada
E o Poder Judiciário foi tão lotado com milhares, milhões, provavelmente, de ações absolutamente idênticas. E hoje em dia, justamente, tem problema, por exemplo, de se lidar com a tutela de direitos individuais homogêneos, por exemplo. Mas com essa grande quantidade de ações absolutamente idênticas, geralmente consumeristas, um monte contra, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um monte de ações contra a Light. Em todos os estados possíveis, um monte de ação contra, enfim, todas as empresas de telefonia possíveis. Então, se houvesse um tratamento mais unificado, também entra na questão dos precedentes, né? E também com o uso do IAC, IRDR, enfim, tudo isso, mas que é papo para uma outra live. Se houvesse um tratamento mais unificado dessas questões que geram tantos problemas para tanta gente, não precisaria de tantas ações idênticas. E, assim, não me lembro exatamente qual era o percentual, mas lá no... fizeram uma pesquisa, realmente não lembro agora, mas lá no STF, STJ, 40%, papo de 40% das ações eram nesse sentido de concessionária, por exemplo, de concessionária de serviço público. Então, com certeza são todas essas ações muito parecidas. Se a gente conseguisse eliminar esse percentual, existiria muito mais espaço para tratamento de outros tipos de ações que sejam mais individualizados, um problema mais único, digamos assim. Porque hoje em dia, quando as pessoas olham para o Poder Judiciário, elas só pensam em duas coisas, são as únicas duas coisas que elas conhecem, que elas vão perder tempo e que elas vão perder dinheiro. Então, hoje em dia já não vale mais a pena, porque o judiciário está abarrotado de outros casos, talvez não menos relevantes, mas que poderiam ser tratados de uma forma muito mais unificada. Então, isso só para amarrar aquela questão da litigiosidade contida. Agora, com relação ao que você falou dos embargos de declaração, isso também me deixa revoltada. Porque é um tiro que sai pela culatra, se você pensar bem. Porque, ok, vou tentar cumprir as metas do CNJ, vou redigir uma decisão aqui rápida, meio que de qualquer jeito, copia e cola, vou dar logo para essa parte aqui que a gente sabe que tem direito e pronto. Mas, se vem essa parte que está copiada e colada e que atrapalha, como essa que você mencionou, se não está bem redigido, se está uma decisão que claramente vai ser anulada, vai ser reformada, todo o trabalho de novo. Principalmente se for anulada, vai ter que voltar tudo, vai ter que fazer a instrução processual novamente. Eu não vou nem mencionar essas últimas notícias que a gente está vendo de anulação de processo que vai demorar mais não sei quantos anos para ser refeito. Mas é um tiro que sai pela culatra. Eu estava procurando ser mais rápido, ser mais célere, mas não está sendo efetivo. Aí que entra toda essa diferença entre celeridade e efetividade. Vai ter todo um retrabalho lá na vara. Então, isso também me deixa revoltada. Já era para ter sido uma decisão clara desde o início. Não foi. A parte está se dando ao trabalho, mesmo a parte ganhadora, está se dando ao trabalho de fazer os embargos de declaração, lê e corrige. E eu acho até que uma das decisões menos pior motivadas que a gente tem é a decisão de embargo de declaração, principalmente nessa hipótese. A SMIT não acolho. Geralmente não tem mais que uma linha, um parágrafo. Então, tá aí outro problema. E nunca é fundamental. Isso, exatamente. E isso de procurar jurisprudência também é um problema, eu acho que para advogado, para juiz, para estagiário, para estudante, porque a gente nunca sabe qual é o termo que aquele tribunal mais gosta para se referir a embargos declaratórios. A gente nunca sabe se o recurso extraordinário é discurso extraordinário ou se ele é irresignação derradeira. Então, para pesquisar no próprio site, assim, não precisa nem ser precedente vinculante, assim, né, nada assim, mas só para pesquisar, para ter uma noção rápida, é muito difícil, mesmo para quem lida há tanto tempo. E mais para a formação de precedentes também é muito importante isso, que você até mencionou que a Dulce trabalha, de parar de procurar sinônimo, vai no certo, vai no mais comum, vai no técnico que não tem erro.
porque já não é muito fácil procurar pelos precedentes. Já temos mais de 1.000 temas repetitivos no STJ. Então, vamos tentar facilitar isso do jeito que dá, com essa redação mais clara, mais precisa. A E tecnologia do CPC deve ser aplicada, né? É petição inicial, é petição inicial, é embargo de declaração, embargo de declaração. Essa terminologia deve ser, porque não faz sentido você ficar procurando, usando vários outros sinônimos ou parecidos para achar. Realmente tem que ser usado o técnico. O juiz, a emenda tem que usar o termo, a terminologia técnica. Desculpa, voltei. nada. E isso até me puxa para uma outra bola, que é justamente a técnica necessária, a técnica processual mesmo, como o parâmetro do que é aceitável dentro de uma decisão ou não. Eu tenho, assim, que os termos mais difíceis, os termos mais técnicos, eles devem ser utilizados na medida em que eles apontam exatamente o que a lei traz. Se o termo é petição inicial, eu devo trazer petição inicial. Se ocorreu, por exemplo, a prescrição, eu tenho que dizer na decisão que houve prescrição. Mas eu posso também explicar o que é a prescrição. Mas eu não posso deixar de colocar na decisão, olha, ocorreu prescrição. Porque aquilo dali, para um recurso, etc., tem que estar muito claro, tecnicamente claro, ocorreu prescrição. Mas eu acho que esse é o limite. Eu acho que existem termos que são tecnicamente necessários e existem termos que são só para florear, que são de tradição, que são aqueles jargões, como você falou, que o Barbosa Moreira chama, que é aí que eu traço a barreira do desnecessário. Assim. E eu acho que a gente já não tem mais tempo para eu te passar mais uma bola. Olha, mais uma, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos. Então, A gente tudo bem. Porque você mencionou essa questão justamente desse caso que você teve, que a decisão que você ganhou, mas que com certeza ainda vai ter um trabalhão para, né, ganhar, mas levar efetivamente. E eu acho que isso tem muito a ver com o seu tema mais afeto, né, da execução. Claro que não vou puxar toda a desjudicialização da execução agora, mas eu acho que isso também tem muito a ver, porque estamos aqui falando que a redação das decisões judiciais ajuda para, por exemplo, elaborar um recurso, mas ela também ajuda para executar no final, para aquela decisão ser efetiva, porque quem é o destinatário, quem tem que obedecer a decisão, são as partes. Então tem que estar claro para elas o que fazer, em vez de talvez restar alguma dúvida que não foi sanada embaixo de declaração, que os tribunais não quiseram ver, e agora na execução é que a gente tem que procurar resolver. Então, já que execução é com você, né, vamos reconhecer, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, vai ser ótimo. Então, o que eu vejo é o seguinte: os raros embargos de execução, embargos de declaração que a gente tem algum êxito, é quando a gente aponta que faltou na sentença algum dado, alguma coisa que será necessário no futuro para calcular a condenação. Então, se a gente aponta, olha, não ficou determinado se é desde a citação ou desde a distribuição, não ficou determinado qual é o valor dos juros, ou não ficou determinado o valor dessa multa mencionada, quando é bem nesse sentido, voltado já para memória de cálculo final, porque você vai ter um problema, aí sim os juízes fazem, aí sim os juízes, eles fazem essa retificação e dizem, os juros têm que ser contados assim, a multa assim, o valor da causa incide assim, assim, assim. Eu diria que, estou tentando puxar aqui na minha memória, a gente faz muito embargo de declaração, porque o doutor César, que estava aqui acompanhando a gente, ele ama um EDES, e às vezes eu falo, mas o que a gente vai ganhar com isso? Deixa, não adianta. Mas ele não, ele gosta mais do que eu. Então, assim, eu estou tentando puxar aqui as situações, mas são raríssimas as situações. Nós conseguimos um agora que foi maravilhoso, foi incrível o juiz, mas realmente também era bizarro o que o juiz tinha feito.
E a gente fez um outro EDES em cima desse aí, dizendo que ele, obrigado, valeu, mas continua errado. Mas é raro, é muito raro. Mas em relação à execução e cálculos e índices em geral, eles costumam se retificar para facilitar justamente na liquidação de sentença ou na fase de execução do cumprimento de sentença. Nesse sentido, sim, eu vejo a análise e a retificação aí da sentença via embargos. Mas eu diria que realmente essa é a exceção. Vou te devolver a palavra para falar um tchauzinho e aí a gente tem que encerrar para poder salvar o vídeo. Tá ótimo. Então, só para dar um tchauzinho mesmo, queria assim agradecer a oportunidade mesmo, porque esse tema é muito especial para mim, né? Foi o meu tema para finalizar a graduação, é um tema que eu ainda quero trabalhar muito, mas ao mesmo tempo dialogar com outras questões de acesso à justiça, de participação, adentrar na motivação, acho que é muito importante para a gente. Eu realmente espero que essa cultura esteja mudando, né? Eu acho que é um tema que deve ser dado atenção a ele na formação, na graduação, na pós-graduação, em todos os espaços possíveis, principalmente quando se trata de pessoas que estão estudando para magistratura. Então, como seria o meu caso, talvez. Mas espero que seja um assunto mais debatido e agradeço muito por essa live, por ter esse espaço para a gente poder debater isso, que é um assunto tão importante. Obrigada de verdade, Flávia. Imagina, eu ia fazer exatamente esse gancho para você, que você, ainda bem que você está estudando isso, como futura magistrada, faça boas sentenças claras, simples, sem palavras complexas. Eu tenho certeza que isso só trará benefícios aos seus jurisdicionados, às pessoas que estiverem aí na sua vara. Vamos ver. Torço muito por você, parabéns, obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram aqui. Vi aqui muita gente, acenei um pouquinho, mas, gente, agora temos que ser breve para salvar aqui o vídeo. Um beijo a todas, obrigada. Tchau, boa noite. Tá, boa noite.